Sejam todos bem-vindos a mais um Seleção Geek, agora para falar de séries. 5 séries curtinhas que tem começo, meio e fim para você assistir tudo em um só dia ou em um final de semana lá na Netflix. Eu sou a Raquel e eu vou mostrar tudo isso para vocês logo depois da vinheta. Tudo começa quando um bartender tenta animar uma cliente solitária e, sem saber, convida o caos para sentar no balcão. Bebê Rena é uma minissérie britânica que parece um simples thriller psicológico, mas logo revela ser uma aula prática de trauma, abuso e relações tóxicas. Eu comecei essa série achando que era só mais uma história de stalker e terminei impactada, encolhida no sofá e querendo marcar uma terapia urgente. A série tem apenas 7 episódios, com durações que variam entre 27 e 44 minutos, e isso não é aleatório. A estrutura flutuante ajuda a dar mais naturalidade à narrativa, priorizando o ritmo emocional da história ao invés de um formato fixo e engessado. Parece até que cada episódio funciona como uma sessão de terapia, com gatilhos, recaídas e pequenos avanços emocionais. Criada e protagonizado por Richard Gere, Bebê Rena é baseada na experiência real dele como uma stalker, mas vai muito além disso. Ele se coloca completamente vulnerável, expondo não só a perseguição que sofreu, mas também suas próprias feridas e erros. É uma narrativa que descasca o personagem camada por camada e de quebra faz a gente descascar a gente também. Tecnicamente, a direção é surpreendentemente coesa. A câmera é quase sempre íntima, desconfortável e colada no rosto dos personagens, criando um clima super claustrofóbico, principalmente nas cenas de tensão psicológica. E o que dizer das atuações? Jessica Gunn entrega uma performance monstruosa como a Marta. Ela vai do afeto ao terror num piscar de olhos sem cair na caricatura. Já o Richard Gere, que até então era conhecido como comediante, mostra aqui um domínio dramático impressionante. Dá pra sentir que ele não está só atuando, ele está revivendo tudo que ele passou. No fim das contas, Bebê Rena não é apenas uma série sobre perseguição. É sobre o quanto a gente negligencia a nossa saúde mental, o quanto a gente normaliza relações destrutivas por medo, por carência ou até mesmo por vergonha de pedir ajuda. E sobre como traumas mal curados podem virar vícios emocionais. Se você já viu, sabe do que eu tô falando. Se ainda não viu, só te digo uma coisa. Veja, porque essa série não é mega premiada à toa, mas se prepara, viu? Porque você não vai conseguir parar de assisti-la. Se você curte série que bagunça sua cabeça, te faz duvidar de tudo e ainda entrega um final que explode sua mente, fica comigo porque essa dica é pra você. Gente, Por Trás de Seus Olhos me pegou de um jeito que eu não tava esperando. E sabe outra coisa que me pegou de um jeito também? Foi você tá me assistindo até agora e não ter deixado seu like. Então aproveita esse tempinho, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela incentivada pra eu continuar trazendo conteúdos legais pra vocês. Mas voltando, eu comecei achando que ia ver só mais um drama com um triângulo amoroso e de repente eu tava presa num suspense psicológico insano, cheio de reviravoltas e com um final que me fez questionar toda a minha existência. Ok, talvez nem tanto, mas quase, vai. A série também é britânica, tá lá na Netflix, tem só 6 episódios, ou seja, dá pra assistir, rapidinho. Ela é baseada no livro do mesmo nome e foi adaptada pelo Steve Lightfoot. A história gira em torno da Louise, uma mãe solo que acaba se metendo com o chefe, e aí, como se isso já não fosse uma encrenca suficiente, ela vira amiga da esposa dele. Só que o clima ali entre o casal é todo errado, todo esquisito, e você já sente que tem coisa sinistra acontecendo. Olha, e tem mesmo, muita coisa. O que me prendeu é como a série te manipula. Você passa os episódios tentando descobrir quem tá mentindo, quem é o vilão, e a cada revelação você muda completamente de ideia. E isso tudo funciona muito por causa das atuações. E o destaque vai para Eve Risson, que tá sensacional como Adele. E tem um elemento meio sobrenatural ali no meio. Confesso que no começo eu fiquei meio, ué? Mas, no fim, encaixa tudo direitinho e deixa a história ainda mais intrigante. Resumindo, se você está procurando uma série curtinha que entrega suspense, tensão psicológica e ainda te faz terminar o último episódio de boca aberta,
Por Trás de Seus Olhos é pra você. Depois que você assistir, volta aqui e comenta o que você achou, porque eu demorei pra processar todas as informações passadas, viu? Vai lá. O nome dessa próxima série é inacreditável e, sinceramente, não é exagero. A Netflix adaptou um caso real absurdo com um roteiro baseado num livro-reportagem que ganhou o prêmio Pulitzer, o Oscar do jornalismo, para quem não conhece. A história acompanha Marie Adler, uma jovem que denuncia um estupro e simplesmente não é levada a sério. A polícia ignora provas, pressiona a vítima e, no fim, ela acaba sendo acusada de falsa denúncia. Só anos depois que o caso é solucionado e a verdade finalmente aparece. Tecnicamente, a série é uma aula. Ela explica tudo direitinho, desde protocolo policial até a coleta de DNA. Usam personagens como estagiários para explicar os procedimentos forenses para o público, o que é muito didático, mas quebra um pouquinho a naturalidade da narrativa. Ainda assim, para quem curte true crime como eu e gosta de entender como uma investigação funciona de verdade, isso é um prato cheio. A Toni Collette entrega tudo como investigadora. Tem uma cena específica em que ela diz uma frase super simples, mas com uma pausa, um olhar, é uma atuação absurda de boa. E Merit Weaver também manda muito bem. E juntas elas formam a dupla que literalmente reconstrói a verdade. É uma série que denuncia, informa e acaba emocionando. Não é sobre quem foi, mas sobre o porquê não acreditaram nela. Inacreditável escancara falhas no sistema e reforça como o comportamento da vítima não pode ser usado para invalidar sua verdade. Se você curte séries com impacto social, investigação detalhada e atuações de peso, essa série precisa entrar na sua lista. Dá o play e depois vem comentar aqui o que achou, porque eu amei, essa série me impactou de verdade. Você já pensou que a sua vida pode virar refém de um vídeo viral na internet? Pois é, Clickbait, minissérie da Netflix, começa com essa premissa absurda. Um cara comum, fisioterapeuta de um time de vôlei universitário, aparece em um vídeo segurando um cartaz que diz: "Quando esse vídeo bater 5 milhões de views, eu vou morrer." Simples assim. E o pior, o vídeo começa a bombar. A série tem uma sacada interessantíssima. Cada episódio mostra a perspectiva de um personagem diferente envolvido nessa história. Esposa, filho, irmã, jornalista, policial. Parece um quebra-cabeça sendo montado aos poucos. Isso prende muito no início. A construção é muito boa, o mistério é forte e você fica ali querendo entender quem tá mentindo e quem tá dizendo a verdade. Agora, sobre o final. Não achei um final brilhante, fiquei com um gostinho de quero mais. Mas não é dos piores, não. Parece que a série se empolgou bastante para surpreender ali no meio, que acabou dando umas voltinhas a mais. Mas mesmo assim, não estragou a minha experiência assistindo. Vale a pena assistir, a série toca num tema urgente, a fragilidade da nossa vida online. O quanto a gente se expõe, o quanto acreditamos no que vemos e o quanto tudo isso pode sair do nosso controle, rapidinho. Clickbait é isso, uma ideia ótima, uma execução quase redondinha e um final que, ok, não é perfeito, mas não apaga o quanto a jornada foi envolvente. Se você curte suspense, mistério, uma boa reflexão sobre a era digital, dá o play e depois me conta se você também ficou pensando 2 vezes antes de postar alguma coisa na internet. Você já ouviu falar de A Maldição da Residência Hill? Se não ouviu, senta aí, porque isso aqui é mais do que uma série de terror. É uma experiência emocional, psicológica e estética. Eu não tô exagerando, não. Essa série tem gente dizendo que passou até mal de nervoso. Com um pouquinho de razão, viu? Mas calma, não é só susto barato, não. O que essa série entrega é um terror com propósito misturado com um drama familiar tão bem construído que em alguns momentos você esquece dos fantasmas e começa a se preocupar com os traumas dos personagens. E é aí que tá o truque. Os fantasmas aqui são tão reais quanto as dores que a gente carrega da nossa infância. A direção é absurda. Tem um episódio, o 6º especificamente, que é quase todo em plano sequência e você nem respira assistindo. A fotografia diferencia passado e presente de um jeito sutil e elegante, e o roteiro brinca com o tempo, com a nossa cabeça, como se fosse uma coisa fácil. E se você tá cansado de clichê de terror, relaxa. Tem alguns sim, mas aqui eles servem à história. Nada é gratuito. Tem susto? Tem, mas também tem angústia, melancolia e muito coração.
Essa série não é só sobre uma casa mal assombrada, é sobre luto, família, culpa, negação. É sobre como o passado pode morar com a gente mesmo depois que a gente vai embora. A Maldição da Residência Hill é daquelas séries que te deixam com o cérebro funcionando e o coração apertado. E quando termina, você não vai esquecer. Então, assim, se você curte uma história de terror inteligente, sensível e visualmente impecável, pode dar o play sem medo. Ou melhor, com um pouquinho de medo, porque é mais divertido, né? Agora, as próximas dicas do que vocês vão assistir na Netflix ou em outros streamings estão nesses próximos vídeos, então clica neles, vocês não vão se arrepender. Até a próxima e tchau!